Olá, cara aluno, cara aluna, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Você está no Exatas Agora Vai. Eu sou o professor Wagner e você está numa aula de Física. Isso mesmo, a gente vai falar de Física hoje, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica, tá? A gente vai percorrer todos os assuntos de Mecânica com aulas teóricas e aulas de exercício. Se você não viu as aulas anteriores, é importante que você clique no card aqui em cima. A gente tem a playlist de todas as aulas que estão sendo gravadas para você. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, veja na página a sequência das aulas, tranquilo? Gente, aula de hoje, lançamento oblíquo, tá? A gente vai ter essa aula dividida em duas partes. A primeira parte, a gente vai falar aqui com você sobre a parte conceitual, montar um resumo para você mandar super bem. E depois, na segunda aula, exercícios para você, beleza? Gente, lançamento oblíquo é um tipo de lançamento que ele vai trabalhar bastante a decomposição vetorial do movimento, certo? A diferença do lançamento oblíquo para o lançamento horizontal é que o lançamento horizontal ele já parte com uma velocidade horizontal inicial e não tem velocidade vertical, e ele vai adquirir esse movimento vertical com o passar do tempo. No lançamento oblíquo, o corpo parte do solo, certo? E a partir desse momento que ele parte do solo, a gente já tem tanto velocidade horizontal quanto velocidade vertical atuando, certo? E a gente vai desprezar, isso aqui é importantíssimo, desprezar a resistência do ar. Quando a gente despreza a resistência do ar, as coisas mudam um pouquinho pra gente. Por quê? Porque aí a gente passa a ter um movimento mais simplificado, tá? E nesse movimento mais simples, a gente começa a observar como que as coisas agem. Então, eu tenho uma bola aqui no campo de futebol, espero que o desenho seja fiel ao que você está vendo, e nessa bola no campo de futebol foi dado um chute. A partir desse lançamento inicial, a bola faz exatamente esse movimento parabólico, tá? E aí a gente precisa entender como que esse movimento acontece. E a gente vai ter sempre fornecido para a gente a velocidade inicial desse movimento e com que ângulo esse movimento inicia a sua trajetória. A partir dessa análise, a gente passa para uma fase à parte do exercício, que é decomposição vetorial. Quando eu estudo esse movimento, eu percebo que a velocidade oblíqua, que é a velocidade inclinada, pode ser decomposta uma velocidade horizontal e uma velocidade na vertical. E aí a gente vai ver como que a gente faz isso. Se você observar bem, foi formado aqui um triângulo retângulo, onde nós temos a hipotenusa, que é a velocidade, o cateto oposto e o cateto adjacente. Pessoal, se eu quero saber Vx, que é o cateto adjacente, e ele vai ser escrito em relação à hipotenusa, a gente vai usar as funções trigonométricas. Cateto adjacente sobre hipotenusa vai dar cosseno. Então, o nosso cateto adjacente, que é o Vx, ele vai ser escrito em função da velocidade multiplicada pelo cosseno do ângulo formado, tá? Então, essa informação é importante. Para você descobrir a velocidade horizontal, você vai fazer a velocidade oblíqua vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo? A mesma coisa vai acontecer para Vy, que agora é o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa vai dar o quê? Seno. Então, para você descobrir Vy, você vai pegar a velocidade oblíqua e multiplicar pelo seno do ângulo formado. A partir disso, a gente consegue desmistificar, analisar e considerar todo tipo de movimento. Tranquilo? Gente, feito isso, aí a gente pode trabalhar com o movimento nas duas análises. Lembrando, horizontalmente, o corpo ele já sai com uma determinada velocidade, certo? E essa velocidade, ela é mantida o tempo todo. Então, se eu fizer o vetor velocidade horizontal em qualquer um dos trechos, a gente vai ter sempre o mesmo tamanho de vetor, certo? A gente vai ter sempre o mesmo tamanho de vetor, apontando sempre para o mesmo lado. Essas são as velocidades horizontais e elas não mudam em momento algum
do seu problema, tá? Isso é importante. Por quê? Porque a gente despreza a resistência do ar, então não tem mais nada atrapalhando esse movimento. Nesse caso, a gente vai dizer que esse movimento é um movimento retilíneo uniforme. E a horizontal vai servir para a gente calcular apenas um elemento, que é o deslocamento horizontal. E o deslocamento horizontal é essa distância horizontal que a gente percorre e vai ser dada como Vx vezes o tempo. Aí a gente precisa calcular o tempo. E para isso a gente vai analisar o movimento vertical. O corpo, ele começa a velocidade com uma velocidade vertical muito alta, certo? Que é a velocidade de lançamento. Mas como esse movimento está contra a aceleração da gravidade, ele vai sofrendo uma frenagem e esse vetor vai diminuindo com o passar do tempo, vai ficando cada vez menor, até chegar na altura máxima, aonde o Vy vale zero. Essa informação é importante, Vy igual a zero na altura máxima. Depois, a velocidade vertical muda o sentido e começa a aumentar o seu valor conforme a gente vai chegando próximo ao solo novamente, até atingir aquele valor que ela tinha inicialmente, ok? Mudando apenas o sentido. Isso é um ponto importante quando a gente está estudando movimento retilíneo, né? Uniformemente variado, que a gente tem uma aceleração constante, a gente tem mudança no movimento. Por quê? O corpo ele sai com uma velocidade, ele sobe, a gravidade atua nele freando. Quando a velocidade zera, ele está na altura máxima, aí a aceleração começa a atuar nele novamente, até ele chegar na mesma altura. E quando ele chega na mesma altura que ele partiu, ele vai ter a mesma velocidade, só que no sentido oposto. Então essa seria a representação do que vai acontecer. Você tem, no primeiro passo, o movimento vertical, que a gente chama de movimento retardado, que a gente tem uma frenagem, e depois você tem um movimento vertical acelerado, tá? Mas uma coisa interessante, gente, o que acontece na primeira parte do movimento, acontece na segunda parte do movimento, ou seja, toda retardação, todo retardamento, retardação não existe, todo retardamento da velocidade que acontece no primeiro trecho vai ser a aceleração que a gente vai ter no segundo trecho. Bom, como que a gente calcula o tempo de voo? Se eu sei que a velocidade que ele sai aqui no começo é igual à velocidade que ele chega, a gente pode usar uma equação que permita a gente calcular isso. E a gente tem a função horária da velocidade, v igual a v0 mais at. Vamos verificar como que essa função permite a gente calcular isso. Vy final. O Vy final está para baixo, está contra o nosso referencial, então ele vai ser negativo. É igual Vy inicial menos a gravidade. Por que menos, professor? Porque a gravidade também está para baixo, está contra o nosso referencial, vezes o tempo. Então percebe que ficou menos Vy igual a Vy positivo, menos a gravidade vezes o tempo. Se a gente organizar essa equação, gente, a gente passa o Vy para cá, vai ficar 2Vy. Eu coloquei esse zerinho para dizer que é a velocidade inicial. E eu vou passar a gravidade dividido por gravidade. Com isso, você tem o tempo de voo calculado, que é dado por 2 vezes a velocidade inicial dividido pela gravidade. Se o exercício te der gravidade igual a 10, 2 dividido por 10 dá 5. É a velocidade inicial dividido por 5. Você tem o tempo de voo do sistema, certo? Lembrando que na metade desse tempo, ou seja, no tempo de voo dividido por 2, ele está na altura máxima, tá? E aí na segunda parte ele vai começar a cair, tranquilo? E como que a gente calcula essa altura máxima que o corpo atinge? Para calcular a altura máxima, a gente vai para a Torre Eiffel, porque a gente não precisa descobrir o tempo para isso. E a velocidade na altura máxima, ela é zero. A velocidade inicial é a velocidade vertical inicial, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. E essa altura, onde a velocidade final é zero, é a altura máxima. Nesse caso, se a gente isolar o h lá, vai ficar altura máxima igual a v0 inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. E aí a gente tem uma segunda equação que permite aí a gente calcular essa altura máxima. Então essas são as perguntas mais comum que a gente tem
nesse tipo de problema. Calcular o tempo de voo de um corpo, a altura máxima desse corpo, decompor as velocidades, descobrir cada uma das velocidades em si e também determinar o alcance. O alcance vai ser a velocidade horizontal vezes o tempo de voo que você calculou aqui. Tranquilo? Então não é complicado, gente. E se você tiver esse resumo em mãos, importantíssimo, você consegue resolver qualquer exercício. Então eu te convido para a próxima aula vir com a gente resolver os exercícios e ver como que é simples esse tipo de resolução, a análise do movimento oblíquo. E aí você nunca mais vai errar um problema como esse. Vou deixar a lousa aí para você tirar uma foto, tira aquele print da tela. Gente, o nosso canal, ele tá trazendo esses conteúdos de forma gratuita para você, mas para que ele cresça é importante que você mostre para as pessoas que você usa o nosso canal para estudar. Então, compartilha no Facebook, no Instagram, no Twitter, para todo mundo, no seu Stories ou na sua fanpage, o que você está estudando e utilizando as nossas aulas, que elas estão ajudando você a aprender mais. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, como eu disse agora há pouco. E claro, gente, se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre tem aula nova aqui para você. Você está no Exatas Agora Vai. Um grande abraço, galera. A gente volta em breve com muito mais conteúdo, com muito mais dicas para sua aprovação. Valeu? Até o próximo vídeo, gente. Valeu e tchau!